Já estamos de volta com o Jornal da Cidade. Vamos agora falar do seu bolso, do bolso do brasileiro. O novo valor do salário mínimo, anunciado esta semana pelo presidente Jair Bolsonaro, começa a valer a partir do dia 1º de fevereiro. Muita gente que depende aí do piso para pagar as contas no fim do mês diz que o aumento de apenas R$ 6 não vai resolver aí a situação. Com o novo reajuste, o valor do salário mínimo passa de R$ 1.039 para R$ 1.045. A mudança acontece após o INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, fechar 2009 acima da meta do governo. O índice, que é usado para reajustar o salário mínimo, foi pressionado pelos preços da carne e dos planos de saúde em dezembro. O salário mínimo é usado como base para o pagamento de 49 milhões de brasileiros, como a Valdirene, que considera o reajuste muito pequeno se comparado aos aumentos de produtos e serviços como energia elétrica e transporte. Tem que fazer muito malabarismo. Na verdade, a gente tem que até mesmo fazer outros serviços, outras atividades extras durante o mês, para a gente conseguir fechar as contas mais ou menos equilibradas, né? Tá tudo subindo e o salário nada, né? Podia ser melhor, né? Pra viver melhor. O trabalhador hoje em dia rala ainda. Eles aumentam bem pouco, né? O salário, então achei ridículo, né? Olha só, por falar em dinheiro, em bolso, tem muita gente aí achando difícil fechar as contas neste mês de janeiro, né? Tem o IPVA, IPTU, material escolar, a dívida extra é alta. Para não cair aí nas estatísticas de inadimplência, a saída sempre é, claro, bom senso e planejamento. Fiz as minhas economias durante o ano, né? Aí agora já chegou o meu IPTU, já paguei ele à vista, graças a Deus. Vendi meu carro para não ter IPVA para pagar. Eu guardei, eu trabalhei, aí deu para me quitar minhas dívidas. Todo ano, eu particularmente, eu faço esse planejamento justamente para chegar em janeiro, né? Para estar saldando as contas. Mas nem todo mundo está tranquilo assim. Segundo o levantamento, 1 em cada 10 pessoas afirma ter como pagar todas as contas do início de ano. E apenas 22% dos entrevistados dizem ter feito algum planejamento para dar conta de todas as despesas. A pesquisa também mostra que 21% disseram ter guardado parte do 13º para quitar IPTU, IPVA, despesas escolares e 14% vão contar com trabalhos extras para completar o orçamento. A vida do brasileiro é isso mesmo, só apertando para ver se dá certo. A Maria Inês coloca todas as despesas na tela da calculadora. Ao longo dos anos, aprendeu que para administrar o dinheiro é preciso pensar com estratégia. Tive que adquirir uma educação financeira. Então, hoje eu faço um planejamento. Eu costumo pensar como um americano. Nós brasileiros, nós temos o hábito de ver quanto a gente ganha por mês, e o americano é por ano. Então, quando você multiplica o seu valor por 12 meses e já retira o valor do encargo, aí você dividindo novamente por 12, você vai ter o valor real, que é o seu valor líquido. Então, aí fica mais fácil. Imagina para você ver, por exemplo, se eu penso que eu ganho 3 mil por mês e vou fazer uma compra de um celular por R$300 por mês, eu penso assim, cabe bem no meu orçamento. Mas quando eu faço essa conta, que eu vejo que meu salário é 2.500, então eu tenho que repensar. Então, é a questão de uma disciplina mesmo. Para este especialista, a melhor forma de manter a saúde financeira no início do ano é planejar. Não vamos dizer que é simples, né? Mas a regra é básica, né? Então, é a gente guardar dinheiro ao longo dos anos. Então, o que é a mensagem que eu passo? A gente sabe que em janeiro vão vir despesas maiores. Às vezes a gente deixa para o 13º e o 13º não consegue cobrir. O que eu recomendo é, por exemplo, a gente sabe que o IPVA é R$ 1.200, a gente vai pegar R$100 todo mês ao longo de 12 meses e já provisiona isso. Então, acaba que o imprevisível se torna previsível ao longo desses meses. E se as contas não fecharem mesmo, o que fazer? O que eu recomendo é, primeiro, para onde o dinheiro está indo. Então, a gente tem que entender, passar um pente fino nas despesas. Não acho que, num primeiro momento, a gente deve cortar. É só entender mesmo. Entendendo, aí a gente dá um próximo passo. Agora, o que eu consigo otimizar? Aí eu venho cortando, lapidando e priorizando. Eu acho que a palavra-chave é isso, priorizar. E depois a gente começa a se pagar, comprar esse conforto futuro e investir de maneira correta. Olha só, ainda falando do bolso do brasileiro, crédito na hora
dinheiro rápido, acessível, rapidinho aparece dinheiro, empréstimo para negativado. Né? Quem nunca ouviu ou viu aí essas ofertas que são tentadoras, não é verdade? Está passando lá, está com problema financeiro, aparecem aí essas oportunidades tentadoras. Tenho certeza que você já ouviu falar nelas. Se o assédio é grande, né, para os trabalhadores de um modo geral, para os aposentados é ainda maior. E o número de idosos endividados só está crescendo, cresce ainda mais no país, né? E muito também se deve, é claro, a essas facilidades. Então, na terceira reportagem da série Cuidando do Seu Bolso, você vai ver que o principal motivo das dívidas de quem tem mais de 60 anos de idade vai muito além aí dos empréstimos. Veja só. A inadimplência entre os idosos é a que mais cresce no Brasil e eles protagonizam uma contradição, de acordo com dados do Serasa Experian. Ao mesmo tempo em que tem a melhor pontuação de crédito, por causa do longo histórico e da aposentadoria, são também os que mais têm deixado de pagar as contas em dia. Entre outubro de 2018 e outubro de 2019, 900 mil pessoas com mais de 60 anos não cumpriram algum dos compromissos financeiros. Com elas, são 9 milhões e 800 mil brasileiros dessa faixa etária inadimplentes. Um crescimento de mais de 10%. Para a economista do Serviço de Proteção ao Crédito, o empréstimo consignado, aquele descontado em folha e muito oferecido a aposentados e pensionistas, acaba levando as pessoas ao autoendividamento. Quem não se programa para pegar o crédito consignado acaba se enrolando em outras contas. Então, o limite dele é 30% do salário. A pessoa precisa saber que ela vai receber sempre 30% a menos do que ela está acostumada. Então, ela vai ter que acostumar a viver naquele novo padrão de vida, como se fosse um novo salário 30% menor. Mas as pessoas não fazem esse planejamento. A facilidade de acesso a crédito e a falta de educação financeira são algumas explicações sobre como os idosos se endividam. Mas os motivos estão ligados a questões muito mais profundas. Geralmente envolvem a relação com a família e a dificuldade em lidar com a queda na renda depois da aposentadoria. Existem diversos comportamentos, né? Tem aqueles comportamentos que o idoso carregou ao longo da vida, que foi a ideia de ser o protetor da casa. Então, às vezes, ele sustenta os filhos, sustenta os netos, os bisnetos, e eles acham que eles são os salvadores da pátria. A maioria dos problemas financeiros dos idosos está dentro da própria casa. É o filho que fica forçando pegar um crédito consignado, é um filho que fica obrigando a dar um carro para ele, um patrimônio para ele. É muito grave, porque o idoso ele não consome para ele. Eu diria que 20% do consumo do idoso é para ele, o resto é para a família. Infelizmente, essa é uma forma de se manter as pessoas próximas, né? O quanto você ajuda financeiramente, é o quanto você presenteia, e isso, por vezes, acaba gerando, né, esse grau de desequilíbrio tão grande assim. Na vida do seu João e da Dona Maria, tudo foi alcançado com um plano muito bem definido: economizar 10% de tudo o que ganhavam. Assim, ele, que era eletrotécnico, e ela, professora, conquistaram a casa que moram, aposentadoria complementar e outros bens. Então, na época que eu queria economizar para a gente ter alguma coisa no futuro, eu inventei um cadernão, que ela chamou de cadernão. Despesa rachadinha, meia. Aí ela forçava, ela botava metade, né? Forçava assim, no bom sentido. Ela botava metade da casa dela, metade da casa minha. Agora, aquela metade da casa dela eu guardava. Entendeu? Com essa metade da casa dela eu fui aplicando, e ela gastando na casa e eu guardando. Ela brigando com esse cadernão. Isso foi vários anos assim. Mas através disso, como ela era mão aberta e todo mundo que pedia dinheiro para ela, ela dava. Eu falei, bem, eu tenho, como é que eu vou falar que não tenho? E dava. Então, asseguramos. Mas apesar de ver os pais economizarem ao longo da vida, a Mônica, filha deles, precisou contratar um consultor financeiro para aprender a poupar. Eu penso que isso é uma visão minha, que é porque era ele é o provedor, ele que cuida das finanças. E ele não passou nem para mim, nem para o meu irmão. Poupar, não. Poupar, não. Ele não me ensinou. Não sou uma pessoa endividada. Só de eu não ser endividada. Esse negócio de ter o nome sujo, ele sempre cobrou muito da gente. A única coisa que você tem é seu nome.
não deixe ninguém sujar e não suje seu nome. Então esses conceitos, né, ele me passou na educação financeira. Se engana quem pensa que a dificuldade da Mônica e da Dona Maria com o dinheiro seja um comportamento tipicamente feminino. De acordo com o Serasa, homens e mulheres têm praticamente o mesmo nível de inadimplência. A diferença é que elas têm mais pagamentos atrasados com contas de casa, como água, luz e gás. Já eles devem mais a bancos e cartões de crédito. A gente tem toda essa mudança, mas ainda se acredita que quem tem que cuidar do dinheiro é o homem, que o homem entende mais de dinheiro do que a mulher, de que essa é uma responsabilidade dele, de que basta achar um bom marido e tá tudo certo. E a realidade é que o que você vê são cada vez mais mulheres chefiando famílias. Hoje as mulheres são líderes de 38% dos domicílios no Brasil. E você tem essa questão da vulnerabilidade e dependência das mulheres que deixam o cuidado financeiro, cuidado das finanças na mão dos homens. No caso da Mônica, o investimento em educação financeira trouxe frutos não apenas materiais. Ela repassou aos filhos as técnicas para controlar o dinheiro, como anotar o que gasta e fazer planos de curto, médio e longo prazo com poupanças específicas para cada um. E agora diz que não pretende dar nada de mão beijada para eles. Estou me organizando para viajar. Infelizmente não vai dar para ir com a família toda, né? Mas eles ainda estão novos, eles podem viajar ao Japão, mais na frente eles vão estar trabalhando, eles vão estar aprendendo educação financeira e vão saber como fazer para viajar para fora. Vai ver a seguir, proprietários de veículos que pagaram o valor maior do DPVAT já podem solicitar aí o reembolso dessa diferença. O governo federal está estudando medidas para diminuir o impacto das crises internacionais nos preços dos combustíveis aqui no Brasil. E ainda no nosso quadro Saúde e Beleza de hoje, você verá como acabar com aquela indesejada gordurinha localizada. Eu volto já.